Hoje, Bezrat Hashem, continuar um pouquinho aqui no nosso mundo dos Korbanot, aqui no Sefer HaHinur. A gente está na Parashá Vaikra, então, como a gente já explicou, a gente vai falar muito sobre esse conceito aqui dos Korbanot. E, de novo, parece que são coisas que não se aplicam para a gente, mas entender um pouco melhor os Korbanot é uma forma de entender um pouco melhor Hashem, como Hashem funciona, como Hashem ele julga o mundo, como que funciona, entre aspas, a cabeça de Hashem. É óbvio que a gente nunca vai entender a cabeça de Hashem, mas em algumas mitzvot, se a gente vai entender o tam, qual que é o motivo, o que está por trás dessa mitzvah, a gente vai conseguir, Baruch Hashem, perceber um pouquinho mais como que funciona para a gente, como funciona a forma de Deus, da misericórdia dele, a gente vai conseguir perceber a mão de Hashem nas coisas que acontecem, o porquê das mitzvot. Então vamos entrar aqui num korban que talvez a gente nunca na vida nem sonhou em estudar, e a gente vai ver alguns detalhes e algumas lições de vida extremamente importantes. A gente falou, vamos só retomar na aula passada, a gente falou de um korban importante chamado korban hatat. Hatat vem da palavra het, quando a pessoa faz algumas transgressões específicas, que se ela fizer intencionalmente, ela teria karet. Karet, a gente já falou que é um castigo um pouco difícil de definir, tem alguns que falam que é uma morte prematura, alguns que falam que é um desligamento espiritual, outras opiniões que a pessoa ela falece sem filhos. Tem vários aspectos aqui o que seria esse castigo aqui de careto da Torá, mas está explicitamente na Torá muitas transgressões que envolvem careta, a grande maioria a gente falou que está relacionado com arayot, com relacionamentos proibidos pela Torá, que se a pessoa transgredir intencionalmente, ela estaria caindo aqui num castigo de careta. Obviamente que careta a pessoa ainda pode fazer e deve fazer chuvá, e se a pessoa faz isso não intencionalmente, ela levava um korban. Então, é o famoso korban hatat, que a gente falou bastante na aula passada. Hoje a gente vai dar mais um passo e a gente vai ver um korban novo que é muito estranho, por dois motivos. É um korban que também vai ser oferecido até numa certa situação, bemezid, quando alguém faz intencionalmente, ele vai trazer esse korban. Isso é um pouco estranho, porque até agora aqui que a gente explicou que trazer korban é uma bondade de Hashem, que ele permite que, apesar da gravidade do ato que a pessoa fez, ele pode espiar, ele pode limpar. E isso normalmente se a pessoa fez não intencional. São tão graves aqui essas situações que é só em casos não intencionais que tem capará, que tem limpeza espiritual através do korban, mas se a pessoa fizer qualquer uma dessas transgressões intencionalmente, a gente falou que não tem possibilidade de trazer korban. A gente vai ver aqui um tipo de korban que vai ser trazido, inclusive para quem fez intencionalmente, e não só no korban hatat, a gente falou que era sempre a pessoa vai trazer a oferenda aqui é de um animal que ele tem que trazer, mas a gente vai ver aqui um outro tipo de korban que vai variar de acordo com a situação financeira do transgressor. Se o transgressor é mais rico, vai ser um tipo de korban. Se o transgressor é mais pobre, vai ser outro tipo de korban. E se o transgressor é mais pobre ainda, vai ser um terceiro tipo de korban. Então, tem algumas leniências aqui que a gente vai ver nesse novo korban que a gente precisa entender, e é justamente isso que o Sefer HaHinur vai vir desvendar para a gente. Por que esse korban parece ser tão leniente com os transgressores? Então, a mitzvah, estamos na mitzvah Kuf Haf Gimel, a mitzvah já 123. Então, cola cavalo para quem continua firme e forte aí. A gente está indo desde a mitzvah número 1, a gente está aqui no nosso shiur do Sefer HaHinur, e a ideia original era pular algumas mitzvot, mas no final eu acabei me empolgando, porque eu acho que todas as mitzvot dá para a gente aprender alguma coisa, e até agora a gente não saltou. A gente pulou um pedaço ou outro de algumas mitzvot, que eram muito complexos aqui os detalhes,
mas as mitzvot, Baruch Hashem, a gente está vendo todas desde a mitzvah número 1 aqui da Torá. Então, estamos aqui na Parashá, ainda continuamos na Parashá Vaikra, aqui do Sefer HaChinuch. Como a gente sabe, ele é dividido por parashiot, as mitzvot que aparecem em cada uma das parashiot. Então, Mina Shamayim, nessa semana a gente vai ler Parashá Vaikra. Então, novamente nos encontramos aqui a Parashat Shavua e o Sefer HaChinuch. Então, Mitzvat Korban Ole Veyored é a mitzvah de trazer uma oferenda que é Ole Veyored, que ela sobe e desce, também traduzido como um korban flutuante. Vamos explicar o que é esse korban flutuante. Então, Leakriv Korban Ole Veyored Al Chataim Meyuchadim. Existem algumas transgressões especiais que ao invés de trazer um korban fixo, a gente vai trazer um korban flutuante. Vehem, quais são as transgressões específicas? Tumat Mikdash, a pessoa, ela entrar, ele vai explicar, Klomar, Adam Sheu Tameh Be'ava Tumah Venichnas Lamikdash Bishgagal. Uma pessoa que está com um nível de impureza chamado Avatumah. Então, Avatumah é um dos níveis mais altos que um ser humano ele pode chegar de impureza. Só para conhecimento geral, o nível mais alto de impureza que se pode chegar é Avot Tumah, o pai da Tumah, que é o corpo de uma pessoa, uma pessoa falecida, ela tem Avavot Tumah. Quem entra em contato com esse corpo, ou num contato direto, encostando, ou até mesmo estando no mesmo teto, que é chamado de Tumata Oil, quando a pessoa está no mesmo oil, na mesma tenda, e tenda não precisa ser uma tenda, até a copa de uma árvore que está formando uma sombra e tem um corpo lá embaixo da copa dessa árvore, e uma pessoa entra embaixo da copa dessa árvore, ela também recebe a tumá desse morto. A única maneira da pessoa se purificar da impureza de morte é através do processo de purificação através das cinzas da vaca vermelha, que são aspergidas num processo de 7 semanas de purificação, é aspergido as cinzas da vaca vermelha no terceiro dia e no sétimo dia. No último dia, a pessoa ainda vai na mikve e tem que também mergulhar suas roupas na mikve, e aí ele está tahor, ele volta a estar puro. E tem uma proibição, alguém que está com avatumá, quer dizer, esse que entrou em contato com um morto, ou existem alguns outros tipos de tumá que a pessoa diretamente ele fica avatumá, por exemplo, que é uma pessoa que está zav. Zav a gente vai ver lá para frente, isso aparece aqui no Sefer Vaikra também, como a gente sabe que o Sefer Vaikra fala muito sobre pureza e impureza espiritual. O zav é uma pessoa que tinha algumas emissões de fluidos do corpo que deixavam ele impuro. Então, isso já vi alguns comentários que está associado com uma doença venérea e deixava a pessoa impura no nível de avatumá também. Então, se essa pessoa está impura, ela não pode entrar no Beit HaMikdash, é proibido. E se ela entrar intencionalmente no Beit HaMikdash, ela tem careta, ela tem esse desligamento espiritual ou morte prematura. Mas se ela entra bishgagá, se ela entra de forma não intencional, ela vai trazer esse korban flutuante que a gente já vai entender o que é. Vetumat kodashav também é a impureza relacionada com comidas consagradas. Significa uma pessoa que comeu, por exemplo, um korban. Ele come o korban num estado de impureza. Gam ken sheu tameh ve'achal basar kodesh bishgagá. Ele estava impuro e ele comeu a carne de um korban nesse estado de impureza, mas também, se ele fez isso de forma não intencional, ele vai trazer um korban ole veyored. Ushbuat bitui, klomar shenishba la sheker al dvar lasot ou shelo lasot, ou se a pessoa fez um juramento falso, um juramento em vão, ele jurou que ele ia fazer, que ele fez alguma coisa, ou que ele não fez alguma coisa, e ele jura isso de forma falsa, o Sheartz da Deishvoat Bituia e Eduim e todos os outros lados envolvendo aqui esse juramento que a pessoa faz falsamente,
veover a leia bishgagá, e depois dele fazer esse juramento, ele transgride de forma não intencional, então ele jura que ele vai fazer alguma coisa ou que ele não vai fazer alguma coisa, e ele transgride de forma não intencional esse juramento. Se ele jurou que ele não ia fazer, ele acaba fazendo, ou se ele jurou que ia fazer e acaba não fazendo, tudo isso de forma não intencional, quer dizer, a gente vai ver que teve algum tipo de esquecimento no meio do processo. E a quarta transgressão, vehen shbuata edut, alguém que faz um juramento em relação a um testemunho, clomar, shenishba lechavero sheinu yodea lo edut, ele jura para o amigo dele que ele não viu. Então o amigo vem procurar, uma pessoa vem procurar outra, fala, olha, você poderia ir lá no julgamento para me ajudar, para falar o que você viu? Você estava presente naquele dia? E o cara jura que ele não viu nada, ele viu, mas ele jura que ele não viu nada. Bem Bechoguei, bem Bemezida. Agora, esse caso aqui do juramento relacionado com testemunho, ele vai trazer o Corban, e aqui é uma novidade, tanto se ele fez isso de forma intencional ou não intencional. Quer dizer, o não intencional é normal, a novidade, mesmo que ele fez isso intencional, ele sabe que ele viu, não é que ele teve um esquecimento, não é que ele teve aqui uma confusão mental, ele sabe que ele viu e ele jura que não viu nada para se isentar de ir dar o testemunho lá no Beidin. Então, essa pessoa, ela vai trazer também esse Corban Ole Veiored. Então, são as quatro transgressões específicas que se a pessoa faz, ela vai trazer esse Corban e não o Corban Hatat que a gente falou anteriormente. A lei Hataim Hayav Adam Leavi Corban Ole Veiored, Clomar, lefi oshro vionio sheladam. Então, o corban que ele vai trazer nessas quatro situações vai de acordo com a sua riqueza ou de acordo com a sua pobreza. Como está escrito no versículo, Benefesh que terretá, uma pessoa que ele fizer uma transgressão, Vechamá colalá, e ele escutou a voz de um juramento, clomar, kol shvuah, então ele escutou aqui o som de um juramento, sheishbiu imiodedut, alguém fez ele jurar, e a gente sabe que o juramento, a própria pessoa pode fazer o juramento, ou alguém pode jurar pela pessoa, e a pessoa ela responderia amém para esse juramento, e é como se ela tivesse feito o juramento com a própria boca. Imlo yagid venassavono, e se ele não prestar o testemunho que ele sabe, e ele não quer falar, venassavono, e ele vai carregar a sua transgressão. A gente já explicou isso anteriormente, que quando a Torá usa essa expressão, significa que a pessoa está fazendo algo extremamente grave. Quando a Torá fala, ele vai carregar sua transgressão, significa algo muito, muito pesado. E no final aqui do versículo está escrito, e ele vai trazer o seu achamó, o seu corban de acham, o seu corban de culpa, velonemar sham, penelamimeno. E não está escrito que ele esqueceu alguma coisa, lelamete hayab bekorban ben beshogeg ben mezid. E isso ensina para a gente que esse tipo de corban associado com shbuat eidut, algum juramento em relação a testemunhos que a pessoa se nega a fazer no Beidin, tanto se é intencional quanto não intencional. A gente vai ver que na maioria dos korbanot, sim, está escrito a linguagem que ele esqueceu, teve algum esquecimento aqui no meio do caminho e por isso ele errou. Aqui, nesse tipo de juramento de testemunho, mesmo que ele tenha certeza que ele sabe e foi lá e jurou que não sabe nada, ainda assim ele tem que trazer o corban. Uktiv betumat migdash bekodashav, o nefesh asher tigá bechol davar tameh. Então, uma pessoa que entrou em contato em qualquer coisa com impureza, venelamimeno, olha só, e se ocultou dele, ele esqueceu que ele entrou em contato, que ele está no estado de impureza, venemar alakol, pessofanyan, vevieta achamó, e no final está escrito, e ele deve trazer o seu corban pela culpa, pelo erro que ele fez. Velo bakatuv mefurash shechiuv atame, shenemar sham, ye beikansó bamigdash o beochlo basar kodesh, ela me piashmoa
chamá-lo. E a gente não está explícito nesse versículo aqui, que isso se trata de entrar dentro do Beit HaMikdash num estado de impureza ou comer um korban num estado de impureza. A gente tem isso através de transmissão oral, Sheu Medaber Alzé, quer dizer, a gente recebeu isso por transmissão oral desde Moshe Rabbeinu lá no Har Sinai. A gente sabe que muitas coisas estão escritas na Torá escrita, tem muitas coisas que foram passadas pela Torá oral e tem coisas que foram diretamente só transmitidas, que não aparecem nem escrito em nenhuma fonte, às vezes, da Torá oral, mas que a gente tem uma transmissão oral que assim foi ensinado no Har Sinai. Ve'apalpisha davar mipia Kabbalah, e mesmo que isso foi transmitido só oralmente, matzano beferush bemakom aher, Hiuv karet letame shachal kodesh ou nichnaz lamigdash. A gente tem uma outra fonte que alguém que entrou no Beit HaMikdash no estado de impureza ou que comeu um korban no estado de impureza, ele é hayav karet. Se ele faz isso intencionalmente, shenemar, como está escrito, ve'anefesh asher tochal basar mizebah hashlamim asher lashem vetumato alav venichreta anefesh aí. Então, se entrou no Beit HaMikdash ou comeu alguma coisa no estado de impureza, a Torá fala explicitamente venichreta anefesh. Essa alma, ela vai ser cortada aqui do seu povo. Vekatuba heromer betamesh nignaz lamigdash kiet migdash Hashem timeh venichreta. Também alguém que entrou no Beit HaMikdash, então aquele passuco anterior é sobre alguém que comeu um korban no estado de impureza, e esse korban, alguém que entrou no Beit HaMikdash num estado de impureza. Ve'achar shenichtav karet bizdonan, yesh korban bishgagatan. E é óbvio que se tem karet bemezid, tem também korban quando alguém faz de forma não intencional. E maklal shelanu shekol shebezadon karet, yesh bishgagato hatat. Como a regra geral que a gente falou na mitzvah passada. O ktiv beshvoat bitui, oi nefesh ki tishavah levatea bisfataim. E também em relação aqui aos falsos juramentos que uma pessoa faz de cumprir, na verdade, um juramento que ele faz e quebra o seu juramento, está escrito, qualquer pessoa aqui jurar, lebater bisfatam, ele pronunciou um juramento, venelamimeno, e ele esqueceu aqui desse juramento dele, vevietachamó, de novo está escrito que ele vai trazer o seu corban, quer dizer, isso são todas as fontes aqui desse corban, Olé ve Yored. Mas vamos já começar a entender por que esse korban é diferente do korban que a gente viu na semana passada, e vamos começar a perceber a bondade de Hashem com as suas criaturas, como Deus ele entende o nosso Yetzer Hara e ele ajuda tudo que ele pode ajudar os seres humanos para que não seja nada tão pesado que a gente não possa carregar. Então, ele fala o seguinte: Katuv Sham Beparashá, está escrito lá na Parashá, Imlota Sigyadó, se a mão da pessoa não alcançar, isso já é aqui a indicação que esse korban ele vai depender das condições monetárias do transgressor. Mishorshei a mitzvah, vamos agora falar das raízes. Aqui também fazendo uma pergunta interessante, que a pessoa, se ela for mau caráter, que ao invés de fazer o korban, ela vai fugir com medo do julgamento, então, óbvio que a pessoa, quer dizer, o korban é uma oportunidade de limpeza espiritual. Tem pessoas que estavam hayav de korban na época e não ofereceram o korban, com certeza tem, essa pessoa está perdendo uma oportunidade de capará, de expiação, de limpeza espiritual, e é uma pena, quer dizer, ela está perdendo essa oportunidade que ela poderia, que Deus está dando para ela de se limpar espiritualmente. Então, não faltaram, infelizmente, na história do povo judeu, pessoas que são mau caráter e que não cumpriram a Torá, que fugiram dos decretos de Hashem. Isso desde a criação do mundo, infelizmente, sempre teve isso. Mas a pessoa acha que ela está sendo esperta às vezes, que ela não está oferecendo korban, como se ela estivesse enganando Deus, e Deus não ganha absolutamente nada com os nossos korbanot, Deus não precisa comer os nossos korbanot,
Deus não tem nenhum proveito. Ah, está escrito que é um reach nihoyach para Hashem, é um cheiro agradável para Hashem. Não é que Hashem ele sente o cheiro de churrasco e ele tem prazer do cheiro de churrasco. O prazer de Hashem é ver a pessoa cumprindo a vontade dele. Isso sim, entre aspas, é um prazer para Hashem, mas a pessoa que foge de cumprir as suas obrigações, ele está perdendo aqui uma oportunidade grande que Deus está dando para a limpeza e purificação espiritual dele. Vamos ver aqui as raízes dessa mitzvah. Kvar amarno ki inyan korban leaskir uleashiv achote elibo bekoach hapeulah ki era masav. Então, o korban é uma maneira da pessoa colocar no coração, através de atos, que o que ele fez é uma coisa muito ruim. Quer dizer, você tem que pegar um animal, quer dizer, um ser vivo semelhante a você, que também você vê que tem vida naquele animal, e vê esse animal morrendo, e ele está morrendo no seu lugar, isso era um choque para a pessoa. A semelhança também, a gente falou, de você estar vendo, olha, qual a diferença entre eu e esse animal? Eu tenho intelecto e o animal não tem intelecto, e ao fazer uma transgressão, eu estou demonstrando que eu sou como esse animal sem intelecto, sheivakesh mechilá lakel ala asui. Dessa maneira a pessoa vai levar a pessoa para um nível de se subjugar ao Criador do mundo e pedir perdão para ele pela transgressão que ele fez. Fez a era latide também, essa cena, esse ato vai marcar tanto a pessoa, também a perda monetária, quer dizer, ficar levando animais para serem sacrificados envolve custos aqui. Então, tudo isso vai ajudar a pessoa a ser mais cuidadosa com as transgressões no futuro. O Mechormató Baruhu, o Beiediató, e através da sabedoria e do entendimento infinitos do Criador do mundo, Kalut Sechel Beneish, o Miuta Vanatam Dalut Koham, ele conhece o quanto o intelecto do ser humano ele é muito leviano, o quanto nós somos limitados no nosso entendimento, o quanto nós somos pobres na nossa força de fazer as coisas e de evitar as transgressões, e que la lechem macapará Deus foi leniente nesses 4 casos específicos, e a gente já vai entender por que essa leniência de Deus, mas, de novo, tudo isso vem da bondade, da misericórdia, da piedade que Hashem tem com as suas criaturas. Liotam kefi osher bnei adam ve oniam, vai permitir que a pessoa doe de acordo com as suas condições monetárias, lefi Kishlonam Karov, Etzel Bnei Adam, porque a gente vai ver que são 4 transgressões que são tropeços muito frequentes. É muito normal a pessoa tropeçar nesses tipos aqui de transgressão. Shen Tzafek Reta Lashon Karov. A gente sabe que todas as transgressões associadas com a fala, eles são muito próximos, são muito frequentes. A gente fala o dia inteiro. Então, é muito comum a gente transgredir com a nossa boca, utmidei yoter miretamase. E são mais frequentes do que os erros que envolvem atos. Quer dizer, atos, talvez a gente consiga segurar um pouco mais do que erros associados simplesmente com a nossa fala. A gente sabe, por exemplo, do Lashon Hara. Por mais que Lashon Hara não tem caret, Lashon Hara não está dentro aqui dessa categoria, mas é um exemplo do quanto a gente tropeça o tempo inteiro, muito mais dos erros que envolvem a fala do que nos erros que envolvem os atos. Então, em relação aos juramentos, isso já é suficiente para entender por que nesse caso Deus ele foi mais leniente. Também em relação à impureza, quer dizer, da pessoa entrar impura no Beit HaMikdash ou comer um korban num estado de impureza, e a dua Shiakishalon Matsui Bo, a gente sabe que tropeços eram muito frequentes nessa área, Sheinyana Tahara Kashameod, porque é muito difícil a pessoa realmente se manter num estado de pureza, Alkol Adam Leshamro, quer dizer, para a gente guardar a nossa pureza, Acheyesh Lo Leadam Atahor, Lizaer Mi Leitkarev, Etzel Bnei Adam, a ponto que as pessoas era exigido das pessoas que elas se afastassem um pouco dos outros seres humanos
pela suspeita que elas podem acabar se impurificando através do contato com outras pessoas. Alguns níveis de impureza elas passavam para as outras pessoas e deixavam as outras pessoas impuras. Então, era uma vida muito difícil se manter puro. A gente já não tem mais esse entendimento, já que hoje em dia a gente já não se cuida mais tanto das impurezas, pelo fato que a gente não tem mais os processos de purificação que seriam necessários. Óbvio que, por exemplo, os Koanim continuam com uma proibição de se expor ao contato com os mortos, eles não podem participar de enterros, mas a grande maioria das pessoas já não tem mais nenhum cuidado nessa área de impureza, já que está todo mundo com impureza de morte e só quando chegar o Mashiach e for reconstruído o Beit HaMikdash e Bezrat Hashem vai ter de novo a vaca vermelha e todo o processo de purificação, a gente vai poder voltar para o estado de pureza como era possível antigamente. Ve'aeri hanyan im bati lichtov mikama tzadim akishlonot ametzuim bo. Ele fala que ele teria que se alongar muito se ele fosse entrar aqui em todos os lados, em todas as situações onde pode ter tropeços envolvendo uma pessoa para ele acabar se impurificando no contato com outras pessoas. Mas isso é uma coisa sabida para todo aquele que tem entendimento. Agora, vamos tentar entender por que aqui temos uma exceção muito grande de um corban para alguém que fez uma transgressão bemezid. Ele fez uma transgressão intencional. A gente falou até agora que transgressões intencionais são tão graves que não pode, não adianta trazer um corban para expiação, não é mais suficiente. Aqui a gente viu uma exceção. Vamos entender por que Deus, de novo, foi mais leniente e foi mais bondoso com os seres humanos. E daqui a gente vai percebendo quanto Deus ele conhece o nosso Yetzer Hará e ele vai dar os castigos proporcionais ao que a gente pode aguentar. Então ele fala aqui, Shalom Karov Ben Animeile. A gente sabe que nesses assuntos aqui os tropeços são muito frequentes. Ekelahem od bishvua edut. Então aqui no juramento de testemunho, quando você sabe um testemunho, mas não quer falar no Beidin, e você jura que não sabe, Deus foi mais leniente ainda. Liotam meviim kapará ben al shogeg ben al mesid. E Deus permitiu que seja trazido um corban para expiação, mesmo que o erro foi feito intencionalmente. Lefi sheinana edut utmidi beyoter veyetzer levadam ra. Quer dizer, isso esse assunto de testemunhos, isso é uma coisa muito constante de acontecer e a inclinação do ser humano, do coração do ser humano, é uma inclinação ruim. Betolim sheker bishechecha. E as pessoas atribuem a mentira que eles vão contar ao esquecimento. Ai, não lembro. A pessoa lembra. A pessoa sabe exatamente o que ele viu, mas ele não quer ficar mal com o amigo dele. Ele viu o testemunho de alguma coisa, ele viu o empréstimo, ele viu qualquer coisa acontecendo, mas ele não quer testemunhar porque vai ficar mal com o amigo dele, ele tem medo de uma outra pessoa, e ele começa a falar que, na verdade, é esquecimento. Olha, não lembro. Certeza que era eu que estava lá? Eu não lembro de nada, não vi nada disso. Ai, olha, eu prefiro não falar, porque eu tenho medo de falar e acabar falando uma coisa errada. E dessa maneira é muito fácil a pessoa acabar mentindo e ele sabe o julgamento e ele atribui ao esquecimento que ele não pode jurar. Veloi Havnu Edutam. E ele vai acabar não fazendo um testemunho preciso e correto. Então, isso é comum acontecer. Gam yesh min abriot she'en mashgehim kol kach bera'a gdola sheosim beatayat kivun ha'edut. E tem pessoas pior ainda, que talvez elas não levam em consideração a gravidade do que eles causam com falso testemunho. Por quê? Já que com as próprias mãos eles não estão roubando, eles não estão extorquindo ninguém. Não, peraí, ele viu julgar ele testemunhou alguma coisa e ele sabe que através da falta do testemunho dele, o transgressor não vai poder ser punido, não vai ter que devolver o que roubou, mas ele não está preocupado porque não fui eu que roubei, quem roubou foi o outro cara
e eu não estou fazendo nada demais. Quer dizer, tem pessoas que não têm noção das consequências de um falso testemunho ou das consequências de um testemunho que a pessoa se recusa a dar, mesmo que ele poderia ajudar aqui num certo caso. Afalpi, Shebesibatam Adam Ashuk Veratzutz, mesmo que por causa dele, na prática, ele está causando que alguém está passando por uma opressão, alguém está sendo quebrado, loit no levalzé. Eles não prestam atenção nisso, quer dizer, eles não se importam, já que não são eles que estão causando isso. O cara que roubou o problema dele com Deus, eu não tenho nada a ver com essa história. Não, você tem a ver com a história. Você que está causando que a justiça não vai ser feita, mas isso as pessoas já não se preocupam tanto. Eu me preocupo para não fazer coisas com as minhas próprias mãos, mas se o outro fez, aí é problema dele, eu não vou ficar me metendo aqui nas histórias do outro. Mas tem coisa que a Torá te obriga você a se meter e ajudar aqui nessa situação, que você pode resgatar um dinheiro que foi roubado, que foi emprestado e a pessoa não quer devolver, e a pessoa se recusa e não se importa com isso. Alken, meatmadat inyan vekaluto beinei amon ha'am, pela frequência, constância que isso acontece e pela forma leviana que as pessoas acabam olhando para esse tipo de coisa, Ayami Hassadav Baruhu Liot Boca Pará, Deus, na sua bondade, ele vai permitir a expiação espiritual, Benal Shogeg, Benal Mezi, tanto se é não intencional, mas até mesmo se é intencional, porque é comum, e o Yetzer Hará do ser humano é muito pesado, e Deus entende isso, Deus entende a nossa dificuldade, e quando ele vê que é algo muito frequente, muito fácil de tropeçar, Deus ele vai ser leniente. Mas cuidado, que a gente poderia sair daqui e falar, oh, o Rabino deu uma aula que tudo bem, Deus perdoa tudo, Deus varre para baixo do tapete, tá tudo beceder gamur, fiz transgressões, mas tudo bem, Deus é pai, Deus é bonzinho. Já escutei essa frase, infelizmente. Não, Deus é amor, Deus é bonzinho, não tem problema nenhum. Se não quiser guardar o Shabat, não tem problema. Deus entende tudo e tá tudo bem. No final, Deus vai dar um abraço em todo mundo e vai terminar tudo bem. Quem pensa assim não entendeu o propósito da gente vir aqui no mundo, os testes que a gente vai tendo aqui na vida, porque que Deus ele deu as mitzvot. Deus não precisa das mitzvot, a nossa alma precisa. Então, Deus, ele sim é rigoroso nas coisas, mesmo quando ele é leniente, não significa que a gente pode fazer o que a gente tem vontade e que Deus é bonzinho e depois vai passar por cima. Não é isso. Olha o que ele fala, Ulam amevin bevnei adam yodeia que kol asher yarchikeinu akel mimeno. Qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento, ele sabe que se Deus está proibindo a gente de fazer alguma coisa, Deus está afastando a gente de algum tipo de ato, mesmo que Deus dê a possibilidade de limpar espiritualmente, Raui lá no Lear Ricó, que a gente tem que se afastar completamente disso. Mesmo que eu possa consertar, nem chega a errar, se afasta para nem errar aqui do que Deus está te pedindo para você não fazer. Ve'inyan keilu yodia aquel baruhu el bnei adam davar ploni. É como se Deus estivesse falando aqui para as pessoas o seguinte: olha, certa proibição, Deus está falando, eu não quero que você faça de jeito nenhum isso que eu estou te proibindo. Veulam, anirshal mikem, yavor alei aveiase tshuva bechol kocho. Mas se uma pessoa lo aleino tropeçar e ele fizer essa transgressão, ele transgredir a vontade de Hashem, que ele, primeira coisa, faça tshuva com toda a força, ve igdor atzmo be arbegdarim, e que ele se proteja com muitas cercas de proteção para não voltar nunca mais a cair do mesmo jeito, veiavi korban likboa davar beliboy, que ele traga um korban para fixar isso no coração dele, sheloi kashel bood, que ele nunca mais tropece na mesma coisa. O mikol makom lo nitzal aishahu sheavar al mitzvat boró, e de qualquer maneira, mesmo que ele tenha capará, mesmo que ele tenha a possibilidade da expiação espiritual, isso não isenta a pessoa, ele não escapa de ter ido contra a vontade do Criador do mundo. Então, não existe, por isso que eu falo que é muito importante aqui o Sefer HaHinur, todos esses conceitos aqui que a gente vai vendo,
a gente vai tendo uma percepção um pouquinho melhor da gravidade de fazer as transgressões e como a gente tem que olhar, mas Deus ele pode perdoar, ele perdoa, ele é bondoso, mas atos têm consequências e a gente vai ser cobrado de cada coisa que acontece. Vamos ver aqui alguns dinim, algumas leis associadas com essa mitzvah. Midinei a mitzvah, shekol echad miarba chatai meile, mechayev oseu leavi, kisba ou seirá. Então vamos ver aqui detalhes de como funcionava. Qualquer uma dessas quatro transgressões obrigaria a pessoa a oferecer uma ovelha ou uma cabra como korban de limpeza espiritual. Kedin hatat kavua yadua, que é a mesma lei do que a gente falou na aula passada, que é o hatat kavua. São as transgressões que a pessoa faz, que se fizesse intencionalmente seria caret, ele tem que trazer ou uma ovelha ou uma cabra, e aqui não tem conversa, todo mundo tem que trazer o mesmo corban, tanto se a pessoa é rica quanto se a pessoa é pobre, é isso que a pessoa tem que trazer. Então aqui num primeiro momento, o que recairia sobre a pessoa também é a mesma coisa, trazer uma ovelha ou trazer uma cabra. Veino niftar beof o bekemar elem ken uani. E ele não se isenta trazendo pássaros como corban, ou até mesmo trazendo farinha, se ele não for pobre de verdade. Então, olha só, a ordem das coisas é, ele teria que trazer uma ovelha ou uma cabra. Se ele não tem dinheiro, ele pode trazer dois pássaros aqui, são duas pombinhas, dois filhotes de pombinha, ou se ele não tem dinheiro nem para os filhotes de pombinha, ele vai trazer aqui queimar, ele vai trazer farinha. Isso é o mínimo, abaixo disso não tem como trazer. Ele traz aqui um outro detalhe, preste atenção, mais uma coisa, mais um ensinamento importante, mesmo que ele traz aqui no Sefer HaHinur, tem alguns comentaristas que discordam completamente disso que o Sefer HaHinur vai trazer, mas vamos ler mesmo assim, mesmo sabendo que tem quem discorda disso, mas ele vai trazer disso um ensinamento muito importante para a nossa vida. Veimu ani, vehevikis ba oseirá. Se a pessoa for pobre, e mesmo assim, quer dizer, ele poderia se isentar pela Torá trazendo farinha, mas ele se arrebenta, ele vende a casa dele, ele vende o carro dele, porque ele quer trazer de qualquer jeito. Ele quer trazer uma ovelha ou uma cabra, ele não cumpriu a sua obrigação. Peraí, eu fiz mais do que eu estava obrigado. Mesmo assim, falo Sefer HaHinur, essa pessoa não cumpriu a obrigação. O que está por trás disso? Olha que lindo que ele explica para a gente. Veatam lefi sheachar shakel baruchu rihem alav uptaro bekar, pelo fato que Deus foi misericordioso com ele e isentou ele de trazer esses animais mais caros, eino bedin sheidro katzmo leavi beyoter mimashet asigador, não é apropriado que essa pessoa entre num nível de aperto financeiro só para trazer algo que Deus isentou ele de trazer, quer dizer, você está se colocando numa situação de aperto de maneira desnecessária, não é isso que Deus quer de você. O que eu posso aprender disso na prática? Basei kne kol mevin etzad. Aqui a gente pode adquirir um bom conselho aqui da Torá. Lebilti asot otsaot beyoter minaraui lo lefi mamonó. O ser humano não pode fazer gastos maiores do que a sua capacidade. A pessoa, tem muita gente que, Deus nos livre, acaba entrando, não, eu quero comprar e eu preciso disso e eu preciso daquilo, a pessoa vai entrando numa bola de neve e o cartão de crédito, o grande Yetzirará, a pessoa sai gastando o dinheiro que ela tem e o que ela não tem, então vai começar a vir depois as cobranças, vai começar a vir o aperto, o desespero, lo aleinu yan kibo sibali gzolet abriot, que shemivakesh limudou, vem no motze. Isso vai acabar causando da pessoa ela acabar roubando quando o que ela está acostumada ela não conseguir adquirir, ela vai acabar roubando, furtando, pegando de maneira desonesta, porque ela acostumou com coisas que não condizem com o nível dela. Então a pessoa tem que viver da forma que o dinheiro dela permite, ela vai gastar o que ela pode gastar e não viver. Aqui muita gente, infelizmente, pela pressão social,
escutei que teve um país que faziam festas de casamento que eram duas, três bandas. A festa começava às 8 horas da noite e ia até às 6 horas da manhã do dia seguinte, com comida a noite inteira, com café da manhã, bandas trocando a noite inteira e as pessoas gastavam fortunas. E quando essa situação mudou, infelizmente, quando uma pessoa ele ia casar o filho e ele não queria fazer um casamento menos bonito, menos honroso que todo mundo da cidade fazia, e ele entrou em dívidas terríveis para poder fazer o casamento, e as dívidas começaram a virar uma bola de neve, até que, infelizmente, esse homem se matou, e aí sim fizeram um decreto no país que era proibido gastar mais do que certo valor, era proibido fazer festas tão faraônicas quanto as que estavam sendo feitas, mas infelizmente precisou morrer uma pessoa, quer dizer, quantas outras pessoas estão até hoje endividadas, o filho casou faz 15 anos e a pessoa está até hoje pagando juros, pagando um monte de coisas, porque quis fazer uma coisa que não estava no seu nível. A gente não tem que ter vergonha nenhuma, cada um tem que viver de acordo com o seu nível. Óbvio que tem um mínimo que a gente sim tem que fazer, o mínimo de merubado, uma coisa honrosa, mas cada um de acordo com o seu nível. Então, olha só que pergunta interessante. E se a pessoa mentir e falar que ele não tem dinheiro? Então, de novo, ele pode mentir para as pessoas, mas ele não pode mentir para o Criador do mundo. Quer dizer, acaparar ninguém, nenhum ser humano. Quer dizer, se ele levar lá no Beit HaMikdash o corban dele, o Cohen vai falar para ele: olha, o seu corban foi aceito, você está limpo. Isso é entre a pessoa e Deus. Quer dizer, Deus ele sabe o coração da pessoa, Deus sabe a conta bancária. Deus ele sabe quem tem, quem não tem possibilidades. Se a pessoa mentir e falar, não, eu não tenho, porque ele é muquirana, ele não quer pagar, ele não quer falar que ele tem, não valeu. Quer dizer, se alguém tem dinheiro para trazer animais e ele traz farinha falando que ele é pobre, não teve capará, ele não foi espiado. Quando ele chegar lá em cima, a transgressão vai estar esperando ele. Então não dá para enganar Deus, a gente pode enganar pessoas, mas não podemos enganar o Criador do mundo. Ve'amru gamken shemisha ya ashir. Olha só, mais um detalhe aqui muito legal, uma pessoa que era muito rica, veifrish maot likach mehem kivsa ou seirá. E ele já separou dinheiro, porque ele queria trazer, ele fez uma dessas transgressões, e ele quer agora doar uma ovelha ou uma cabra. Ele já comprou, já separou o dinheiro para comprar esses animais. Ve'ani vetzarich lamaot. Só que agora esse cara virou pobre e ele precisa desse dinheiro para comprar comida. Ele não tem dinheiro para comprar o pãozinho de cada dia e ele precisa do dinheiro agora. Mas o que ele faz? Esse dinheiro já foi separado, esse dinheiro já está ekdesh. Só que, por outro lado, agora ele é pobre e ele pode cumprir obrigação com farinha. Ele não precisa mais cumprir obrigação com uma ovelha. O que esse homem pode fazer? Então, fala o Sefer HaChinuch, não tem problema. Ikar shtei torim, ou shnei bnei yonah, ele pode pegar duas pombinhas ou dois filhotes de pomba, veiomar arei maot alalu mechulalim alofoteinu, ele pode passar a kedushá, a santidade daquele dinheiro que estava guardado para comprar os animais, pode passar para as pombas, a kedushá, aquela santidade, e ve'aharkar Yeane Becholamaot. Ele pode usar aquele dinheiro virou rol, ele virou um dinheiro mundano, ele já não tem mais nada de santidade, já que a santidade foi passada para os passarinhos, e ele pode usar o dinheiro. Vechen e mifrish maot leofot, veani vetzarich lahem. E a mesma coisa, se ele tinha separado o dinheiro para comprar pássaros, e agora ele ficou mais pobre ainda, e ele precisa do dinheiro, Mechalel alasirita e fakemach, ele pode passar a santidade desse dinheiro que ele tinha separado para os pássaros, para a farinha que ele vai oferecer, Benene Bahem, ele pode usar o dinheiro depois, que estava separado para comprar os pássaros, para comprar as necessidades dele. E o contrário também, Anishei Frishmaot le Asirita Ifá, vestir um pobre que tinha separado dinheiro para comprar a farinha. E agora ele enriqueceu. Então, o que ele faz? Mosif alehem o mevi kisba ou seirá. Então, é adequado
que ele acrescente ao que ele tinha decidido, que ele tinha separado. Aqui é um pouco mais simples, porque o que ele já tinha deixado kadosh, o que ele já tinha separado para doar para o Beit HaMikdash, ele pode continuar levando, mas é bom ele acrescentar agora também uma ovelha e uma cabra para fazer o corban de um rico e não o corban de um pobre, já que essa é a situação dele nesse momento. Então, o nível da pessoa é de acordo com o que ele tem agora, quer dizer, qual é a conta bancária dele agora. Alguém está fazendo um investimento que, quando entrar o dinheiro do investimento, ele vai ficar milionário, mas por enquanto ele não tem nada, ele botou todo o dinheiro dele em investimentos, quer dizer, agora não é considerado que ele é milionário. Por quê? Porque o dinheiro não entrou ainda na conta dele, pode acontecer um milhão de coisas ainda, que esse dinheiro vai acabar não entrando. Então, vai de acordo com o que ele é agora, a gente vai ver se ele é rico ou se ele é pobre. Vehiuv korbanot eile, davka beshogeg. Agora, esses aqui é só se a pessoa fez beshogeg de forma não intencional, ishboat aidut afilo bemezit. Só o juramento de testemunho que é intencional. Aval beones em borriuv korban bechad mehem. Mas se foi um ones, se é uma força maior, se é algum ato fora de controle da pessoa, ele não está obrigado a trazer nenhum tipo de korban. Shekol ones a Torá tarto, porque todos os tipos de força maior a Torá isenta a gente. Mikol riuv, de qualquer tipo de obrigação. Então, normalmente, ones, a gente está isento de qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de castigo, já que é uma força maior e está além das minhas possibilidades de interferir nisso. והצדדים שאינו מתחייב בו, אלא קורבן אחד, אפילו על כמה שבועות, ou corban errado, al kol shvuai, tem vários detalhes. Quando em vários juramentos você só teria que trazer um único corban, ou quando vários juramentos, para cada juramento teria que trazer um corban. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que estudar lá no Talmud. Tem muitas fontes aqui. Vechem benyan korban tumat mikdash vetumat kodashav vatzdadim sheyesh bahem lechiuv uleptur צד החיוב יש כי יש לו לחוטא ידיעת הטומאה והקדש או מקדש תחילה וכן לבסוף. Olha que interessante, sobre entrar no Beit HaMikdash com impureza ou comer um corban no estado de impureza, ele fala que a regra é só tá hayav, só tem que levar o corban se você tinha consciência inicial da sua impureza, teve algum esquecimento no meio do caminho e depois a pessoa acabou se lembrando. Então, quer dizer, a pessoa ela fez o ato enquanto ela estava no momento de esquecimento, mas teve no início uma consciência da impureza dela e no final das contas também a pessoa lembrou da impureza dela. Esse é o caso que a pessoa deve levar o corban. Ao contrário, se no começo ele não teve consciência e a consciência veio só no final, quer dizer, ele nem soube que ele estava com impureza. E ele foi lá no Beit HaMikdash. Alguém virou para ele e falou: onde você foi? Ele falou: eu fui no Beit HaMikdash. Sério? Como que você foi lá? Você está impuro. Eu vi que você entrou em contato com aquele morto. Falei, não, mas eu nem entrei em contato. Não, não, eu vi que uma hora você entrou na sala, você está com impureza. Quer dizer, ele nunca soube dessa impureza quando ele fez a transgressão. Então, aqui não precisa levar o Korban Hatat, já que não teve aqui uma consciência inicial e um ocultamento, um esquecimento no meio do caminho. Então, são vários detalhes aqui, Baruch Hashem, que a gente pode entender um pouquinho melhor como funciona esse mundo aqui dos Korbanot e a gente pode usar aqui também, a gente percebe como o Sefer HaChinuch traz isso para a nossa vida. É impressionante como a gente pode ver que mesmo assuntos como Korbanot, que parecem completamente fora da nossa realidade, a gente pode aprender muitas coisas para nossa vida. O Minyan Mitzvah Gamken, Mashamru, só para a gente terminar, Mi sheyesh lo yedia betchila velo basov, shein yachol leavi kapara, כמו שאמר השעיר של יום הכיפורים, הנשא בפנים ויום הכיפורים בעצמו, תולים אותו
Achei vadaló veavi korban kaparato. Então, também, a pessoa que ainda não ficou sabendo que ele fez uma transgressão, quer dizer, ele fez a transgressão, ele sabia, por exemplo, que ele estava impuro, ele esqueceu e ele entrou no Beit HaMikdash no estado de impureza e ele ainda não descobriu que ele fez esse erro. Então, na verdade, o que, que vai acontecer? Fica pendurada a capara dele, esperando o momento que ele vai ter essa consciência para poder trazer o corban. Enquanto ele não trouxer esse corban, ele não vai terminar essa limpeza espiritual aqui que ele precisa fazer. Então, tudo isso são detalhes aqui. בארבע חטאים אלה, הכל שווים בהם בקורבן, מלך וכהן המשיח בידיעות, שאין חילוק ביניכם בקורבנם, אלא במצוות שחייבים על שגגתם חטאת קבועה, אבל באלו שחיובם עולה ויורד, הכל שווים בהם. E todas as pessoas, não importa aqui se está se tratando de um rei, se está se tratando aqui de um Cohen Gadol, ou de uma pessoa normal, todo mundo aqui vai trazer, nesse sentido, o mesmo tipo de korban, cada um de acordo com as suas possibilidades. Em geral, os erros não são iguais para as pessoas, as consequências, porque muitos erros dependem do nível da pessoa. Então, quanto mais elevado é uma pessoa, o rei ele tem uma obrigação muito maior sobre perante todo o povo. O Cohen Gadol também tem uma importância muito grande perante todo o povo. Em geral, as transgressões deles, a capará vai ser maior. Então, por exemplo, enquanto um korban hatat, o erro de uma pessoa normal, ele vai trazer uma ovelha, ele vai trazer uma cabra. Quando é o Cohen Gadol que errou, ele tem que trazer um boi inteiro, e o boi, o sangue é jogado, é aspergido dentro do Kodesh, enquanto da ovelha, da cabra, é aspergido no misber do lado de fora. Cada um vai trazer de acordo com a sua responsabilidade dentro do povo judeu, mas em relação ao Korban no Leveioré, fala o Sefer HaHinur que é igual para todo mundo. Venoeged, Bezman Abait, Bez Harim u Benekevot, Chutz Mikorban, Shvuat Haidut, Sheino Noeg Benekevot. Então ele fala aqui, os três primeiros se aplicam para todo mundo na época do Beit HaMikdash, obviamente, menos o Shvuat Haidut, que é o juramento associado com testemunho, porque Sheinam Betorat Edut, porque as mulheres não entram aqui na categoria de testemunha, já falamos bastante sobre isso nas mitzvot passadas, como Shekatav no Lemala, como a gente já falou em outras mitzvot e também na mitzvah passada, Veover aleia, veloi kriv korbanó alachad meile, se uma pessoa está hayab de korban e não ofereceu korban por qualquer situação que ele precisaria trazer, e obviamente quando ele pode trazer, hoje em dia a gente não pode, mas infelizmente, por enquanto, não podemos ainda oferecer korbanot. Se a pessoa podia oferecer e não ofereceu, bitel AC, ele deixou de cumprir uma mitzvah AC da Torá e, obviamente, como a gente mencionou, quando a Torá chama isso de venose avonó e ele vai carregar a sua transgressão, significa que o peso é muito grande e Deus está chamando a atenção que é muito grave. Se a pessoa pode ter capará, se ela pode se limpar espiritualmente e ela não se limpa espiritualmente, ela vai carregar a transgressão dela. Bezrat Hashem, na aula que vem a gente vai continuar com mais alguns detalhes impressionantes. A gente vai falar na aula que vem sobre corban de pássaros, como é feito para fazer, para sacrificar o animal, para fazer o abate do animal. É uma ideia que eu tenho certeza que vocês nunca devem ter escutado como isso funciona, e a gente vai ver, Bezrat Hashem, alguns detalhes sobre tudo isso. Shavuot Tov.